Pessoal, tudo bom? Na aula de hoje vamos finalizar a revisão. Vamos responder todas as questões das páginas 248 a 250, tudo bem? Esta revisão é muito importante porque além de abordar todos os conteúdos que a gente já estudou, tá? Vai ser dessa lista, vai ser deste material aqui que vou tirar as principais questões da prova, tudo bem? Primeira questão, a estátua do Cristo Redentor no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, é uma dos mais admirados pontos turísticos do Brasil, entre as 7 maravilhas do mundo. Tá? Letra A, escreva a altura da estátua do Cristo Redentor em símbolos romanos. Ao a gente ler o texto, a gente vai descobrir que a estátua tem 38 metros de altura. Então, como eu faço para escrever 38 em símbolos romanos? Ora, 30 eu sei, né? Que é x, x, x. Cada x vale 10, 10, 20, 30. E o 8 eu vou utilizar o V e 3 traços, 38. Vamos lembrar que a escrita dos números romanos, assim como os egípcios, é baseado na soma. Então, eu tenho valores que valem o 10, que no caso é o x. Eu tenho valores que valem 5, que é o V. E tenho valores que valem 1, que é o bastão, que é o traço. Então, para eu montar qualquer número, eu tenho que acumular x, ou v, ou i, de forma que, somando todos eles, dê o valor que eu quero. Neste caso, eu quero 38, tá? Estou reexplicando a questão. 38 é 30 mais 8, ok? E o 8 eu posso escrever como 5 mais 3. Então, 38 é 30 mais 5 mais 3, e foi exatamente o que eu fiz. 30 mais 5 mais 3. Continuando, segunda questão, tá? Letra B, vou deixar para vocês fazerem. Entrem nos comentários do vídeo, tá? Entrem pelo direct do Instagram, tá? Lembrando que o Instagram que eu vou responder vocês quaisquer perguntas, tá? É @profmolagre, tudo minúsculo, tá? Prof. Molagre. Podem deixar lá no direct suas dúvidas, tá? Segunda questão, conheça alguns inventores e suas criações. Galileu Galilei, em 1610, inventou o telescópio, tá? 1610. Na década de 1430, o alemão Johann Gutenberg inventou a máquina de impressão, tá certo? 1430. Em 1987, os norte-americanos Steve Jobs e Steven Wozniak inventaram o primeiro computador, microcomputador, tá? Com microcomputador porque os computadores eles eram tão grandes que cabiam em salas, tá? Eram salas de 10, 20 metros quadrados para caber um computador eletrônico, certo? Micro porque ele passou de ter vários metros de comprimento para caber em uma caixa, certo? Em 1977, tá? Esse é o enunciado da segunda questão. Vamos utilizar estas informações para responder o que é pedido. Neste caso, ele fala o seguinte: na reta numérica a seguir, escreva cada letra está associada a um ano das invenções. Observe e escreva um ano e cada letra que representa. Tá? Vou ler mais uma vez. Na reta numérica a seguir, cada letra está associada a um ano de uma das invenções citadas. Observe e escreva um ano de cada década que cada letra representa. Olha só, a letra A está entre 1400 e 1500. 1400 e 1500. Quando a gente pega as datas, a gente tem 1610, 1430 e 1977. Então, qual dessas datas ela está entre 1400 e 1500? Tá? Olha só. Na década de 1430, o alemão Joseph Gutenberg. Então, esta é a data que a gente procura. Porque 1430 ele é maior que 1400 e 1400 e menor que 1500. Como ele é maior que esse e menor que esse, ele está entre esses dois números. Então, na letra A, a data é 1430.
1430, certo? Agora que eu já respondi a letra A, respondo a letra B, a letra C e a letra D. Ok? Continuando, letra B da mesma questão. Escreva o século correspondente ao ano de cada invenção. Olha só, 1430. A gente sempre faz o seguinte: vamos pegar esses dois números da frente e adicionar mais um. Quanto é que fica? Vai ficar 15. Então, o ano de 1430 pertence ao século XV. A gente faz isso em qualquer questão que for nos perguntado o século, tá? Pega os dois primeiros caras, adiciona mais um e esta resposta aqui é o século que pertence. Então, 1430 pertence ao século XV. Como é que eu faço para escrever 15 em algarismos romanos? 15, a gente tem que lembrar que é 10 mais 5, certo? E 10 e 5 em algarismos romanos eu escrevo dessa forma: 10 e 5. Pessoal, muito importante, vou dar spoiler das questões que estão por vir. O número 15 é formado por 10 mais 5. Massa, beleza, já entendi. Isso que eu estou fazendo se chama decompor o número. Eu estou decompondo em dezenas e unidades. É muito útil decompor porque eu consigo escrever de forma mais fácil o que eu quero. Eu quero escrever o 15, decomponho 10 e 5. Como é 10 em algarismo romano, o x. Como é 5 em algarismos romanos, o v. Então, letra A, 1430 pertence ao século XV. Vou fazer a letra B. Letra B não, desculpa, só esse pontinho aqui, para vocês pegarem o jeito. Olha só, qual século pertence o ano de 1879? Vou pegar os dois números, adiciono mais um, vai dar 19. Então o ano de 1879 pertence ao século 19. Então eu vou escrever o que? 19. 19 é o que? 10 mais 9. Tudo bem? Vamos lembrar que o 9 em algarismo romano se escreve de maneira diferente, tá? O 10 é desta forma e o 9 é o i e o x junto. 10 mais 9, 19. Certo? 10, 19. Vamos lembrar que se esse tracinho tiver escrito à direita, tivesse nesse lado aqui, seria 21, tá? Porque daqui seria 10 com mais 1, 11, e 10 mais 11 dá 21. Como esse tracinho está à esquerda, ao invés de ele somar mais um, ele vai tirar. Então, se esse cara representa o 10, com o tracinho à esquerda dele representa o 9, que é 1 a menos. 10 mais 9, século 19. Tá? Então, qualquer questão que for nos perguntado qual século, a gente faz isso. Pega os dois números, adiciona mais um e o resultado que der vai ser aquele século. Século 20, século 21, século 17, século 16 e assim em diante. Tudo bem? Continuando, questão 3. Cada símbolo a seguir representa um número. Encontre o número de cada uma delas, sabendo que são consecutivos. Pessoal, o que são números consecutivos? É um número que vem depois do outro. Então, começamos pelo número 1. Quem é o consecutivo do 1 é o 2. Quem é o consecutivo do 2 é o 3 e assim em diante. Se eu tiver, por exemplo, o número 1002, quem é o consecutivo dele é o 1003. O consecutivo sempre é 1 a mais. Beleza? Quais são os três números consecutivos que somados vai dar 36. A gente pode pensar que isso é uma questão difícil, que isso é uma questão de chute, tá? E sim, é uma questão de chute, certo? Mas não é difícil, porque ele já deu a resposta pra gente, o caminho, já deu o caminho aqui, consecutivos. Então vou escolher os números consecutivos. Vamos começar aqui com 1 mais 2 mais 3. Ora, são números consecutivos. Eu não poderia escolher o 1, o 2 e o 5, porque o 2 e o 5 não são consecutivos. Então sempre vou ficar preso desse jeito. Olha só, 1 mais 2, se o sorriso for 1, o raio for 2 e o solzinho for 3, 1 mais 2 mais 3, isso vai dar 6. 1 mais 2 dá 3 e 3 mais 1, 6. Beleza, não é a resposta que eu quero, a resposta que eu quero é 36. Então eu tenho que achar outros números consecutivos. E para onde eu vou? Vamos lá, o 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 vai dar 5. 5 mais 4 vai dar 9. Olha só.
Encontrei 3 números consecutivos que a soma deu 9. Só que ainda não é o que eu quero. Vamos tentar mais uma vez. Eu não posso pegar o 2, os 3 e o 10, porque não são consecutivos, pessoal. Tá? O próximo passo seria 3 mais 4 mais 5. E eu veria qual seria essa resposta. Tá? Só que eu já estou sentindo que esses números estão muito distantes do que eu quero. Então eu vou adiantar. Imagina que eu quero pegar o 10 mais 11 mais 12. 10 mais 11 mais 12. Olha só. 10 mais 11 vai dar 21. 21 mais 12 vai dar 33. Olha, foi bem perto. Tá? Qual seria meu próximo chute? Não seria obrigatoriamente o chute, é só começar. 10, 11, 12, não deu certo. Vamos tentar o 11 mais 12 e o 13. Vamos ver quanto é que daria isso. 11 mais 12, 23. 23 com mais 13, 36. Olha só. Então, o sorriso, ele vale 11. O relâmpago vale 12. E, foi mal, pessoal, o sorriso vale 11. O relâmpago vale 12 e o sol vale 13, tá? Quarta questão, escreva com algarismos o número de habitantes de algum município da região sul, seguindo estimativas do IBGE do ano de 2017. Eu vou escrever no nosso sistema de numeração mesmo, tá? Exercícios passados, eu pedi para escrever em algarismos romanos ou algarismos egípcios, tá? Neste caso, é nos nossos próprios algarismos, beleza? Letra A, quarta questão, Londrina. Existem 558.439, tá? 500 começa com 5 e 558 mil, ou seja, aqui já foi uma parte. 558, certo? 1.439, 439. Prestem atenção, se vocês têm alguma dificuldade em qual posição ficar, tentem acompanhar a fonologia, tá? Deixa eu escrever aqui, fonologia, que é o som das palavras, tá? O único que vai fugir da regra é o 500, tá? Que é o 5. 500 remete ao 5, tá? 50, 5, tá vendo? Lembra o 5. 8, olha só. 400, olha só, 4. A fonologia, o som, 4. 30, vem remete a quem? Ao 3. E o 9, ao próprio 9. Tá? Dificuldades, procurem a fonologia, tá? O som que as próprias palavras fazem. Vou fazer a letra B e vocês resolvam a letra C em casa. Letra B, 158 mil. Olha só, 158. 158 mil, ou seja, tem mais um restinho. 800, olha só, pontinho, 840, olha só, 46. 158.446. Letra C é com vocês. Tá, vamos para a próxima questão. De acordo com o IBGE, segundo projeções para 2017, o estado do Pará tem um total de 8.397.420 habitantes. Represente este número no quadrado a seguir. Vamos começar de trás para frente. Este número aqui é o das unidades, tá? Quantas unidades eu tenho? 0. Unidade simples. Deixa eu pegar aqui a caneta azul. Olha só. Pronto. Este número é o seguinte, é o das dezenas. Unidades, dezenas. Quantas dezenas simples eu tenho? 2. Certo? Depois, unidade, dezena e centena. Quantas centenas simples eu tenho? 4. Então eu tenho 4 centenas, 2 dezenas e 0 unidades. Mas isso foi só a minha classe simples. Depois da classe simples, que são os 3 primeiros números, eu vou
para os outros três. A gente sempre segue a mesma ordem: unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. Olha só, unidade, unidade, dezena e centena. Mais uma vez, unidade, unidade de milhar, tá? Ou seja, existem 7 unidades de milhar, depois 9, depois 3. 3 centenas de milhar, 9 dezenas de milhar e 7 unidades de milhar. Depois disso, quem resta? Só o 8, que são as minhas unidades de milhões, tá bem? Pessoal, por favor, acompanhe essa atividade do livro de vocês. Quem não tiver o livro, copiem no caderno. Olha só, eu não tenho mais ninguém além do 8. Então eu não tenho nenhuma dezena de milhões e nenhuma centena de milhões. Correria o risco de vocês escreverem o número 8, 3, 9 e assim em diante. Não é assim. Eu começo de trás, tá, para frente. Começo de trás para frente. Não é do 8 para trás. Assim eu sei que existem 0 unidades, 2 dezenas e assim em diante. Pergunta: quantas classes e quantas ordens tem nesse número? Olha só, as classes são isso aqui, ó. Eu tenho uma classe, 2 classes e aqui 3 classes. Eu tenho 3 classes, tá? Olha só, como existe pelo menos um cara, que é o 8, em classe dos milhões, eu vou ter 3. Caso aqui fossem todas zeradas, eu não teria nenhuma classe de milhões, então eu só poderia contar esses dois. Mas não é o caso. Como só o 8 está aqui, o 8 representa. Agora vamos às ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Olha só, este cara aqui não conta, tá? Depois que o número acabou, o número só vai daqui até aqui. Tá? Mesmo que tiver um 0 aqui no lugar do 7 ou um 0 no lugar do 9, como tem um número aqui e o outro aqui, o número só vai até esse canto. Esses dois aqui eu não vou contar. Quantas ordens eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 ordens. Tá? Que algarismo ocupa a quinta ordem? Eu vou responder só a letra A e vocês respondam a letra B, C e D que está aqui embaixo. Para responder essa é muito simples. Quem é a quinta ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, muito fácil. Quarta, quinta e assim em diante. Sexta, sétima ordem, oitava e etc. Quem está na quinta ordem? Olha só o número 5. Desculpa, na quinta ordem, o número 9. Então, qual o algarismo? O algarismo 9. Vamos continuar. Escreva o antecessor e o sucessor do número que representa o total de habitantes. Vamos lembrar que o antecessor é o número que vem antes e o sucessor o número que vem depois. Eu vou tirar aqui o zoom um pouco. O número que representa o total de habitantes é o 8, 3, 9, 7, 4, 2 e o 0 no final. Este é o número que representa. Eu quero saber quem é o antecessor dele. Quem é esse antecessor? Quem é o número que vem antes dele, tá? Olha, 8.397.420. É só pegar esse cara e subtrair de 1. Se eu tiver dificuldade de saber quem é o antecessor, é só fazer 8.397.420 menos 1, antecessor, tá? É um cara menos ele. Não posso tirar 1 de 0, pede emprestado, aqui fica 1, aqui fica 10, tá? 10 menos 1 vai dar 9, 1 menos nada, 4 menos nada, 4, 7 menos nada, 7, 9 menos nada, 9, 3 menos nada, 3 e 8 menos nada, 8. Então, quem é o antecessor dele é o 8.397.419. Pai, mãe, aluno, eu dei um arrodeio para fazer isso aqui? Sim, eu dei um arrodeio, mas é um arrodeio às vezes necessário, porque mesmo que a gente não saiba em alguns casos que de cabeça esse cara menos 1 dê isso, é só eu partir para a parte da conta, fazer essa operação que eu já encontro a resposta. Tá? É mais complicado, mas eu tenho certeza de que a resposta que eu encontrei está correta. Tá? Para eu saber o sucessor, eu vou fazer o seguinte: 8.000
397.420 mais 1. Tá? Eu vou adiantar os cálculos. É só fazer a mesma conta que eu fiz aqui, só que com mais. O sucessor deste número vai ser o 8.397.421. Tudo bem? Certo. Sexta questão. Pesquisa no site do IBGE o número de habitantes do estado em que você mora. Então pesquisem quantos habitantes existem aqui em Alagoas, nosso estado de Alagoas. Sétima questão. Utilizando o quadro de ordens, escreva o número formado por 7 dezenas de milhar, 8 centenas e 5 dezenas. Vamos começar daqui, tá? 7 dezenas de milhar, dezenas de milhar. Onde fica as dezenas de milhar? Aqui, na classe dos milhares. 7 dezenas, fica aqui, ó. 7 dezenas de milhar. 8 centenas, como ele não falou centenas de milhar ou centenas de milhões, é centenas simples. Onde é que fica as centenas? Aqui. 8 centenas simples. E 5 dezenas. 5 dezenas simples. Os quadros que ficaram em branco eu completo com 0. Tudo bem? Agora que eu já usei o quadro para eu identificar, eu escrevo o número aqui. 70850. Que número é esse? Olha só, boto 3.3 e boto um pontinho. 70.850. Pessoal, repitam o mesmo procedimento na letra B, na letra C e na letra D, tá? E entrem em contato comigo caso tenham dúvidas, tá certo? Oitava questão. O Brasil está dividido em 5 regiões. Cada uma delas está dividida em estados que, por sua vez, estão divididos em municípios. O total de municípios por regiões brasileiras está representado no quadro a seguir. Norte, existem 450 municípios. Nordeste, 1.700. Sudeste, 1.600. Centro-Oeste, 460. E a região Sul, 1.191 municípios. Decomponha, de acordo com o valor posicional de cada algarismo, o número total de municípios de cada região. Pessoal, decompor é aquilo que a gente estava fazendo nas primeiras questões dessa revisão. O Norte, eu tenho 450. Eu tenho 450. Vamos decompor. 450 vai ser o 400 mais 50. Olha só, já resolvi. E vou pegar aqui o da região sul para vocês verem mais um exemplo. Existem 1.191 pessoas. 1.191 pessoas. Isso vai dar o quê? 1.000 mais 1.000 mais 100 mais 90 mais 1. Já decompus. 1.191 é composto de 1.000 mais 100 mais 90 mais 1. Eu posso fazer uma analogia, eu posso fazer uma comparação com essa questão e perguntar quantas dezenas tem, quantas unidades de milhar, quantas centenas de milhares e assim em diante. Tá? Existem uma unidade de milhar, que é o 1.000, uma centena, que é o 100, 9 dezenas, que é o 90 e o 1, que é a uma unidade. Repitam esse mesmo procedimento na letra B, na letra C e na letra D. Ok? Estamos chegando ao final da aula. Faltando apenas mais uma questão. Lembrando que esta revisão que eu estou fazendo, ela é a última revisão do conteúdo, pessoal. Já vimos revisão de números romanos, de números egípcios, tá? E agora a revisão do nosso sistema de numeração indo-arábicos, beleza? Quaisquer dúvida, entre em contato pelo Instagram ou pelo aqui o portal do plural, certo? Enfim, vamos lá. Descubra a população estimada dos municípios a seguir, compondo os números que formam. Olha só, aqui é o contrário. Antes eu tinha decomposto, agora eu vou compor os números. Como é que eu vou fazer isso? Basta somar. Preste atenção nas casas decimais, os números têm que ficar um embaixo do outro. Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho 1 e atrás dele eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eu ficar organizado, eu vou dar um espaço e colocar de 3 em 3.
Pessoal, não é obrigado a fazer isso, mas vão te ajudar muito, vão te ajudar bastante. Este número é o mesmo que esse, só que mais espaçado para eu poder me organizar. Já escrevi esse cara, mais, esse cara, olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha só, 1, 2 zeros, depois 1, 0, 0, depois 1, olha só, já me ajudou a me organizar. O próximo número é esse aqui, ó, 0, 0, 0, vou escrever aqui 0, 0, 0, dá um espaço, dê um espaço, 0, 8, 0 e 8. Depois, esse aqui, 0, 0, 0, depois o 2, 0, 0, 0, espaço e o 2. Mais, depois eu tenho 400, 0, 0, 4, 0, 0, 4. Olha só a linha dos zeros, a outra linha aqui, um espaço, só essa linha aqui, tá? Pessoal, prezem por organização. Quanto mais organizado, mais fácil de resolver as questões. Enfim, não fiquem nervosos na hora da prova. Usem todo o espaço que puder, usem folha Chamex. Quanto mais se organizarem, mais certo de acertar a questão vocês vão ficar. Tá? Mais certo de acertar a questão, perfeito. Continuando. 400 mais 20, olha só, 2 e o 0 e o 9. Vamos somar todo mundo. Olha só como ficou mais fácil. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 9, 9. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 2, é o 2. 0 mais 0 mais 0 mais 4, é o 4. Espaço, 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 espaço. 0, 0, 0, 0 mais 2, é o 2. 0 mais 0 mais 8, 8. E 1 mais 0, 1, espaço também, fique 1. Quando eu somar esse número inteiro, vai dar esse cara aqui. 1, 1, 8, 2, 4, 2, 9. Eu poderia pedir para vocês lerem esse número, tá? Como é que eu vou ler? 1.182.429. Pessoal, repita o mesmo procedimento aqui na letra B e é com essa questão que a gente vai encerrar a revisão. Muito obrigado por assistirem a aula e boa prova.